Olá, amigos do Quartel-General. É um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje vamos dar continuidade a informações sobre a assistência à saúde dos presos. Notem que pularemos vários artigos, né, pois eles dizem respeito aos especialistas, sejam os dentistas, sejam os enfermeiros e outros especialistas. Então, não é muito interessante para o nosso concurso de agente federal de execução penal. Então, quando falarmos de assistência à saúde, nós falaremos sobre aquilo que é genérico, que é geral, para falar a verdade, ok? E não entraremos nas informações correspondentes aos cargos de especialista, perfeito? Então vamos lá com a gente. Olha só, nós temos no artigo 44 da nossa portaria número 11, nós temos o seguinte, que anualmente haverá o quê? Haverá campanhas de imunização daqueles presos. Campanhas de imunização daqueles presos. Os senhores devem saber que o ambiente prisional é um ambiente, no geral, um ambiente insalubre. E, para tanto, nós devemos ter uma prevenção. Prevenir é melhor do que remediar. Remediar, por exemplo, com uma escolta para um hospital, uma escolta que tem gastos, que tem um risco bastante elevado, pois estamos tratando de presos de um nível diferente. Vocês devem saber, lá no decreto 6877, que existem vários tipos de preso nas penitenciárias federais e que, no geral, são presos de organizações criminosas. São somente presos de organizações criminosas? Não, mas, no geral, são presos de organização criminosa. Então, nós temos essas campanhas, não só de imunização, mas também de prevenção de doenças, perfeito? Então, nós temos aqui, ó, lapso temporal anualmente. Copia. No artigo 45 da nossa portaria, nós temos o seguinte: os especialistas, sejam eles médicos, psicólogos e outros especialistas, eles devem comunicar aos chefes de serviço, eles devem, quando tiver conhecimento de um caso de grave transtorno mental ou infecto-contagiosas, né? Doenças infecto-contagiosas, moléstias infecto-contagiosas, né? Eles, especialistas, deverão comunicar aos chefes de serviço, que deverão comunicar imediatamente o diretor daquele estabelecimento. Para quê, pessoal? Para que o diretor, através de despachos, através de atos, possa tomar as medidas cabíveis para evitar o contágio naquele ambiente prisional. Olha aí. Lembrem-se de que esse grave transtorno mental, que é comunicado do especialista para o chefe de serviço, para o diretor, nós temos que esse grave transtorno mental é aquele grave transtorno mental que pode acarretar, que tenha um risco de quê? De que aquele preso, ele, por grave transtorno mental, possa ferir a integridade física de outro preso ou a integridade física dele mesmo. Então, nós temos uma possibilidade assim. Nós temos que somar, para falar a verdade, né? Nós temos que somar o grave transtorno mental mais o risco à integridade física de outro preso, ok? Então, deve haver essa comunicação aqui prevista no artigo 45. Copia. Nós temos no artigo 46 da nossa portaria o seguinte, que o tratamento de saúde do preso deve ter o quê? O consentimento. O consentimento daquele preso.
o consentimento daquele preso. Mas acontece o seguinte, ele pode se recusar, pessoal, pode. Só que acontece o seguinte, ó, se houver recusa, o que vai acontecer? Essa recusa deve ser deverá ser registrada no prontuário e, além disso, deve haver o quê? A assinatura daquele preso. Deve haver a assinatura daquele preso. Anota aí. Lembre-se de que essa recusa do preso deve haver uma comunicação. Uma comunicação a quem? Além disso, a recusa deve ser comunicada ao juiz, vou colocar assim, ó, J, juiz corregedor, ao juiz corregedor. Então, essa recusa deverá ser comunicada ao juiz corregedor. Copia. Acontece o seguinte, pessoal, olha só, muito legal. Se, em regra, temos que deve haver o consentimento daquele preso, perfeito? E ele pode recusar. Mas temos uma exceção, ou seja, é um atendimento médico, um tratamento médico sem o consentimento. Então vou colocar aqui, ó, exceção. Vou colocar aqui. Vou colocar assim, sem consentimento, fica melhor. Sem consentimento, temos uma situação? Temos uma situação sim. Quando vai haver o tratamento sem o consentimento daquele preso, pessoal? Quando vai haver o tratamento? Quando houver iminente perigo, assim, perigo de morte, né? Iminente perigo de vida, ele fala na nossa portaria, ok? Nós temos o seguinte, iminente perigo para a vida, um iminente perigo de morte, para falar a verdade, perfeito? Então, é o seguinte, que esse consentimento, ele pode haver aquela recusa que deverá ser comunicada ao juiz corregedor, nós já sabemos disso, mas a gente vai completar agora a nossa informação, que é o seguinte, pessoal. Nesse caso de não haver o consentimento por causa de um iminente perigo à vida do preso, esse fato também será comunicado ao juiz corregedor. Também será comunicado ao juiz corregedor, conforme o artigo 46, parágrafo único da nossa portaria, ok? 46, parágrafo único da nossa portaria. Temos, pessoal, uma situação muito interessante na portaria, que é quando os presos, olha só, vamos puxar uma seta aqui, quando os presos fizerem greve de fome. Greve de fome, pessoal. É o seguinte, quando houver a greve de fome, aqueles presos eles não querem reivindicar algo, né? E aí eles fazem aquilo para chamar a atenção das autoridades, dos agentes. Perfeito? Então, essa greve de fome, ela deve ser adotada
pelo Estabelecimento Penal Federal, uma resolução, a resolução número 4 do CNPCP. Só que acontece o seguinte, quando houver greve de fome, essa greve de fome deverá ser comunicada, deverá haver uma comunicação. Quem é que fará essa comunicação, pessoal? Quem fará? O diretor. Quem fará é o nosso diretor. Mas ele fará a comunicação a quem? Vou puxar aqui a câmera. Ok. Nós temos que esse fato deverá ser comunicado pelo diretor da unidade, do estabelecimento, para o diretor do Sistema Penitenciário Federal. Além disso, além dele, deverá ser comunicado também o quê? O juiz, vou colocar só um J assim, J, juiz corregedor. Juiz corregedor. Perfeito aí? Então, muito interessante essa questão da greve de fome. Anota. Nós temos no artigo 48 da nossa portaria o seguinte, lá fala sobre presos que tentarem o suicídio ou tiverem surtos psicóticos. Nós temos o seguinte, que aquele preso, depois dele ser socorrido, depois dele ser imobilizado, ele deverá ter imediatamente, vou colocar na cor vermelha aqui para padronizar, né? Conforme também outros slides que coloquei com a cor vermelha. Então ele deverá imediatamente, de forma imediata, ele deverá ser tratado na enfermaria do Estabelecimento Penal Federal. Na enfermaria, perfeito? Só que, a depender do caso, a depender da gravidade, nós temos que esse atendimento também poderá ser prestado fora do estabelecimento. Fora do estabelecimento. Anota. Nós temos que, nesses casos de suicídio, de tentativa de suicídio, pessoal, nós temos o seguinte, nós temos que a tentativa do suicídio e os surtos psicóticos deverão ser comunicados pelo diretor ao diretor do SPF, ao juiz corregedor e também à família do preso. Então deverá haver aqui a comunicação, deverá haver a comunicação feita pelo diretor, certo? A quem? Ao diretor do Sistema Penitenciário Federal, ao juiz, J, corregedor, e também a família daquele preso. E também a família daquele preso deverão ser comunicados. Olha aí. Perfeito? Copia. Como falei para vocês, há trechos dessa portaria que acredito não serem interessantes para nós. Nós temos aqui, ó, lá, dispositivos relacionados à enfermagem. Nós temos artigo 51 a 55. Nós temos farmácia, artigo 56 a 60. Nós temos
o atendimento odontológico do artigo 61 ao artigo 63, psicológico do artigo 64 ao 65, terapia ocupacional do artigo 66 ao 67 e a assistência social, artigo 68 e 69. Falei para vocês que não acredito serem importantes, relevantes para a nossa prova, porque aqui temos o concurso também para especialistas. Então, cada um estudará os assuntos específicos para eles. Não acredito que seja interessante para nós. Pode ser que seja cobrada uma questão? Pode ser. Tudo é possível. Mas há uma pequena probabilidade de que isso seja cobrado. Há trechos dessa portaria que são muito mais interessantes para vocês como agentes federais de execução penal, agentes penitenciários federais, conhecerem. Perfeito aí? Então fica essa dica aí, o bizu. Agora falaremos sobre a assistência jurídica. Ela está prevista nos artigos 70 e 71 da nossa portaria número 11, portaria DIS-PF 11 de 2015. Nós temos o seguinte nessa assistência jurídica, nós temos o seguinte, que lá ele fala assim, lá nas vivências, pessoal, o que são vivências? Quando ele fala vivências, vivências nos estados são chamados de pavilhões. Nas penitenciárias federais são chamadas de vivências. Nós temos o seguinte, se você pegar uma foto de uma penitenciária federal, você vai observar 4 blocos. Aí são públicas, né? E você pode acessar aí no Google. Esses 4 blocos abrigam quantos presos? Abrigam não. Temos presos 52. 52 presos. Cada um dessas vivências temos presos provisórios, condenados de facções, enfim, de várias facções. Então, lá estão, né, vou falar abrigados mesmo, né, 52 presos, no máximo, no total. Né? E aí, essa soma aqui, de cada uma dessas vivências, vou colocar aqui um Vzinho aqui em cima, temos o total de 208 presos. É aquele valor que está lá no decreto 6.049 de 2007, que fala sobre o total de presos na penitenciária, o total de vagas, para falar a verdade, né? Ela nunca irá até a lotação máxima, porque ela deve prever vagas para casos emergenciais. Então, ó, 52, 208 presos. Só que, quando nós falamos sobre a assistência jurídica, nós temos o seguinte, pessoal, que dentro dessas vivências, vou colocar aqui assim, esse pedacinho em azul, né? Nós temos que deve haver em cada uma dessas vivências, deve haver uma sala. Uma sala para quem? Para a Defensoria Pública da União. Defensoria Pública da União, DPU. Só que acontece o seguinte, essa Defensoria Pública, ela será utilizada para aqueles presos, vou colocar assim de forma genérica, tá? Sem advogado. Presos sem advogado. Sem advogado, sem condições de constituir um advogado. Nós temos lá na nossa Constituição Federal que há possibilidade de o Estado brasileiro, né, ele fornecer assistência jurídica integral e gratuita àqueles que não têm condições. E aqui temos de forma mais detalhada, aqui especificamente para os presos, nós temos aqui a possibilidade de atendimento pela DPU. Copia. Então, nós temos que é o preso que não tem condições,
não tem condições de arcar com os custos de um advogado, chamado de advogado constituído. Copia, pessoal, olha aí.